Agora Cláudio Rezende tá chegando com mais informações do Galo. Fala, Claudão. Boa tarde, Romano, a todos do Domingão Esportivo. Agora no Galo, tempo para o técnico Barba Domingues preparar a equipe. Vai ser o maior período desde quando ele chegou, sem jogos oficiais, para que ele possa continuar implementando sua filosofia de jogo. O que vai atrapalhar o Barba Domingues é a questão de muitos atletas convocados por seleções em data FIFA que não estarão presentes nesses treinamentos. Já estão, inclusive, liberados e viajaram hoje. O Ivan Roman vai para a seleção do Chile, Júnior Alonso, seleção do Paraguai, o Cissé, pela primeira vez, seleção principal de Guiné, os 3 equatorianos, Preciado, Alan Minda e também o Alan Franco, além do jovem zagueiro Vitão, que vai servir a seleção sub-20. Inclusive, como o Galo joga na quinta-feira lá em Chapecó, no dia 2 de abril, e esses atletas, quase todos eles, estão com amistosos na terça-feira em outros locais do mundo, pode ser que, inclusive, eles sejam desfalques para o Galo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Tempo para recuperação física, e aí vai ser muito importante para o zagueiro Lianco, que, inclusive, creio que possa até ter chance de titular já no próximo jogo, principalmente se tiver as ausências dos jogadores de defesa, Júnior Alonso e Ivan Roman. E tem o Alexander também, que está precisando mais de treinamentos para ficar ok e voltar a ser relacionado pelo Galo. Depois a maratona vai ser forte, porque na sequência Chapecoense, Atlético Paranaense são jogos do Campeonato Brasileiro e vai começar a Copa Sul-Americana para o Galo lá no dia 8 de abril contra o Puerto Cabello, na Venezuela. Romano. Valeu, Claudão. Obrigado pelas informações. Mas agora a gente vai falar do Atlético ontem contra o Fluminense. Ô, Nath, eu ouvi muita coisa do jogo, gosto de ouvir opiniões de outras pessoas, outros comentaristas sobre isso, porque é bom a gente ter alguns parâmetros. Eu queria te ouvir. O que você achou dessa derrota do Atlético ontem? Foi justa? Ô Romano, o futebol, ele não é uma ciência exata, muito facilmente a gente acompanha jogos em que às vezes o time que vence não mereceu vencer. Que foi pra mim o que aconteceu ontem lá no Maracanã. O Atlético, quando venceu o Internacional dentro da Arena MRV, o Atlético não merecia vencer aquela partida, né? Foi um time que fez o gol, mas que depois recuou demais, não conseguiu criar nada. Ele foi salvo pelo São Everson, né? Pelo grande goleiro que o Everson é e pela falta de eficiência, de competência ali também do Internacional nas finalizações. Ontem, o Internacional, ou melhor, o Fluminense, né? Adversário do Galo, venceu o jogo, mas produziu menos do que o Atlético para vencer. Então ontem o Atlético não somou 3 pontos, mas não teve um desempenho assim tão ruim e mereceu mais a vitória do que no jogo em casa contra o Internacional. E o Fluminense somou esses 3 pontos muito em função de erros individuais do Atlético em todos os setores do campo. Na defesa, o erro individual, principalmente do Ivan Roman, né, que era o marcador do Castilho na hora do gol do Fluminense, mas não é só ele, né? O Renan Lodge não consegue ali fechar o espaço para o cruzamento, o Alonso também não acompanha e depois o Ivan Roman é que está na marcação ali de fato mano a mano, não consegue tirar a bola, o Castilho sobe mais que ele e faz o gol. Então os erros individuais na defesa, os erros individuais por vezes no setor de meio campo, durante todo o jogo a gente observava o Eduardo Domingues cobrando muito dos seus meio-campistas, né? Que não perdessem os duelos, que tivessem intensidade, que não desistissem ali das disputas para recuperar essa segunda bola, para já acionar ali os homens de frente em velocidade. Então faltou também um pouco mais de intensidade, de capricho desses meio-campistas e os erros individuais de quem teve a bola nos pés para fazer pelo menos o empate, né? O Atlético teve chances com o Franco, com o Cassierra, com o Hulk, com o Renier. Então, ainda que seja um time que do ponto de vista ofensivo demonstra dificuldades para criar,
ontem criou o suficiente para, no mínimo, empatar a partida. Mas aí o quê? Erros técnicos, erros de finalização. Como perde gol o Atlético, né? E, às vezes, a bola no Franco, o Franco não é um especialista, mas o Hulk é, o Cassierra é. Então, acho que o resultado de ontem, o placar de ontem passa muito por isso. Um time que teve erros que foram muito fundamentais para que o Atlético não conseguisse vencer. Falta contundência lá na frente, essa palavra que era muito usada pelo Sampaoli, que apareceu ontem lá na coletiva do Barba Domingues de novo. Ele falou também de personalidade, né? Ou seja, chamar assim a jogada, não se esconder da partida, tentar o tempo todo. Ele falou que isso às vezes também falta ao time. Ele fez algumas mudanças táticas, né? Colocou o Igor Gomes, colocou o Bernard, colocou 3 zagueiros. Eu particularmente prefiro a formação com 2 zagueiros e 2 laterais. Ontem ele colocou um zagueiro a mais, voltou o Juan, que vinha até sendo regular, mas que ontem não foi tão bem, para liberar os 2 laterais. O Lodge me parece cansado, né? O Lodge chegou para ser titular dessa lateral esquerda, não tem tido um revezamento por ali. Ontem o lateral, de fato, era o Alonso, mas o Lodge se desgastava ainda mais porque ele tinha que explorar a velocidade pelo lado do campo e ele me pareceu cansado para fazer isso. Então, acho que não funcionou muito bem o esquema ali com 5 homens, né? Já que Preciado e Lodge voltavam para fechar também sem a bola. O Preciado eu acho que tem crescido jogo a jogo, mas acho que não foi necessariamente pelas mudanças de peças e o esquema tático um pouquinho diferente que o Atlético não conseguiu vencer. Acho que foi muito mais por erros técnicos, erros individuais de uma equipe que precisa também crescer nesse sentido, né? Para trazer os resultados, para aumentar a confiança e para as coisas começarem a acontecer de uma forma mais natural. Eu vou pegar aqui Renan Lodge. O Atlético, ele tem 16 jogos pelo Atlético. 16 jogos, 8 no Brasileiro, 8 no Campeonato Mineiro, né? Se a gente pegar hoje o Atlético, os jogos que o Atlético fez na temporada, dá para pegar um parâmetro. O Atlético fez 19 jogos, ele fez 16. Então, assim... Pois é, ele chegou... O que, assim, a gente olha, um cara que foi contratado para ser titular, ele fez 16, 19 jogos, né, Romano? Ou seja, significa que foi uma contratação que até agora tem dado resultado. Ele chegou e, de fato, tomou o lugar ali, né? No início da temporada, ali naqueles jogos ainda do Campeonato Estadual, o Pacini jogou, né, que é um lateral esquerdo que o Atlético trata com muito cuidado, que é, de fato, um ótimo jogador, que tem muita margem para desenvolver, mas que já mostrou muita personalidade e qualidade nas partidas em que atuou com o time principal, mas pelo fato do substituto dele ser um garoto ainda, ele tá tendo muita sequência. Então ele vinha jogando com o Sampaoli, agora continua jogando também com o técnico Eduardo Domingues. O Preciado, a gente já falou que várias vezes lá do outro lado, o Preciado não está na melhor condição física. Falta um pouco de ritmo, mas falta um pouco de tanque cheio também pro Preciado. Ele teve um tempinho a mais, né? Vinha ali revezando com o Natanael e o Preciado vem de 2 bons jogos. Eu tenho sentido o Lodge um pouco cansado. É o titular absoluto por ali, mas a gente tem um calendário que é complicado. Mas também a boa notícia é que agora vai ter, né, um período de pausa aí, 9, 10 dias, pro Lodge também recarregar esse tanque, né, porque ele é um jogador muito importante para esse time, seja com um esquema de 3 zagueiros, em que ele tem muita liberdade para atacar, que é a sua principal característica, é um lateral ofensivo, vai jogar ali como um ala, mas também precisa dele inteiro para fazer essa recomposição, né, porque a gente sabe hoje como o futebol, todos os times, de modo geral, gostam de jogar nas costas dos laterais. Então, o lateral tem que estar ali numa boa condição física para aguentar. Mas acho que, assim, o torcedor fica chateado, né, Romano? Porque são 4 jogos fora de casa com 4 derrotas. Não adianta jogar bem e não vencer. Futebol é resultado, é bola na casinha. Então, ficou com aquela sensação, não foi tão mal, era melhor ter ido mal, então, e feito 1-0 e fechado a casinha. Mas como a gente está tentando fazer uma análise para o futuro, né, tentando enxergar as evoluções do trabalho do Eduardo Domingues aos poucos, acho que dá para dizer que o Atlético vem tendo apresentações melhores. Fez um bom jogo contra o São Paulo, ontem fez um jogo no Maracanã o suficiente para ter voltado com pelo menos um ponto. Então acho que isso
tem que dar um pouquinho de alento ao torcedor, mas que tem que estar na bronca com os erros individuais, com jogadores que chegam na cara do gol e não conseguem finalizar com clareza, né, com atitude, com pontaria, porque num futebol como é o de hoje, tudo muito equilibrado, você não pode desperdiçar chances claras como o Atlético desperdiçou ontem. Sem dúvida nenhuma. E um outro detalhe também é que ele está tentando consertar o avião em pleno voo, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Atlético nessa parada agora. Nem dá, porque o Atlético tem 7 jogadores convocados. Mas vamos ver o que ele vai fazer. Agora tem uma coisa também, viu, Eduardo Domingues? Pode tirar o Hulk do jogo, do time, viu? Ele não é... aí você falou, viu? Ele pode tirar ele do time. Ele não tem que ser titular absoluto, não. Se tá mal, tira. Poupa para um jogo pro outro. Ontem acho que ele, né, não precisava do Hulk ter terminado. Visivelmente desgastado na partida, né? Fisicamente, no sentido das jogadas não estarem acontecendo. O Hulk tem caído de produção no segundo tempo. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu achei que ele não devia ter tirado o Vitor Hugo. Eu acho que o Vitor Hugo estava fazendo uma boa partida. O Vitor Hugo, meio-campista, né? Acho que ele estava fazendo uma boa partida. O Atlético acho que carece do vigor, às vezes, que o Vitor Hugo traz a esse time, de movimentação, né? De percorrer o campo inteiro. Então eu não teria tirado ele. Eu acho que o Hulk poderia ter saído para que ele permanecesse, depois colocado o Cassier, enfim. Tem um outro ponto importante também, o Romano, o Minda entrou bem, né? A gente sabe, a gente cobra aqui que ele tem a minutagem, ao mesmo tempo que a gente pondera que ele é muito novo, é um desafio completamente inédito na carreira, está se adaptando ainda a essa nova realidade do futebol brasileiro. As primeiras participações do Minda não passava muita segurança, não conseguia ser um jogador incisivo, como a posição dele pede, né? Mas ontem achei que o Minda entrou bem, com personalidade, puxando o jogo ali pela direita, com velocidade, tabelou com o Hulk. Eu acho que, às vezes, o Hulk poderia ter saído, o Cassier poderia ter entrado, mas não jogando longe do gol como ele jogou, jogando na pequena área mesmo, pro Atlético ser um pouco mais incisivo também nos cruzamentos, já que o Minda estava bem pelo lado direito, estava chegando à linha de fundo, estava conseguindo fazer as ultrapassagens. Eu gosto do Coelho, eu acho que o Coelho tem conseguido ser um dos jogadores mais regulares desse setor ofensivo, ainda que às vezes bata a cabeça um pouquinho, tenha erros técnicos, mas eu não teria tirado o Coelho. O Coelho faz uma boa jogada no que poderia ter sido o gol do Renier já no último minuto da partida, né? Tem o mérito do Fábio, mas o Renier bateu em cima do Fábio também, facilitou a vida do goleiro do Fluminense, mas a jogada foi do Coelho, com um passe do Cassierra muito consciente de primeira, né? Já pegando o Renier entrando dentro da área. Então, assim, você percebe que existem coisas boas, né? Não é porque não venceu que é terra arrasada, mas é um tempo para descansar, um tempo para ele também entender cada vez mais aqueles que têm conseguido ter mais regularidade, para que eles estejam no campo e aí o Atlético consiga buscar essa regularidade também no campeonato, que é o que tem faltado, né? Dificilmente um time consegue chegar ao seu objetivo de brigar na parte de cima da tabela, por Libertadores e tudo, que é o objetivo do Galo, sem pontuar fora de casa, fazendo um jogo bom, outro mais ou menos, outro bom, 2 ruins. O campeonato, como o Campeonato Brasileiro, pede constância, né? E eu acho que ele está tentando encontrar também os jogadores que estão constantemente melhores em mais partidas para que eles sejam a base desse time. Acho que ele ainda está em fase de testes, mas algumas coisas já deram para serem entendidas, como essa questão do Hulk cair de produção no segundo tempo, como essa questão do Coelho lá no setor ofensivo. Eu vejo uma linha de 4 melhor do que uma formação com 5 homens defendendo. O Tomás Pérez vinha bem nesse meio campo, acho que ele pode ter sequência, agrega também esse vigor de físico, né, de um cara mais novo e que está mostrando pegada nas disputas ali no meio campo. Eu acho que tudo isso ele pode refletir aí também durante a data FIFA para o jogo do Atlético contra a Chapecoense, que é fora de casa de novo, né? Então o Atlético aí com 2 jogos como visitante na sequência, não dá para pensar em fazer 6 pontos e não conquistar nenhum, né, Romano? Sem dúvida nenhuma, não dá mesmo. Uma verdade, Nath, aqui, eu não estou sendo advogado de ninguém não, mas uma verdade que a gente não pode também ser hipócrita de não dizer, é que o Matheus Cassierra está servindo de escudo do Hulk, né?
Assim, eu acho que o Cassierra, ele não passa a segurança hoje de resolver um jogo como o Hulk passa, ainda que ele não esteja, né, no seu auge, não seja mais o Hulk de antigamente. O Cassierra, a amostragem dele pro torcedor do Galo, pra gente, ainda é muito pequena. O Hulk, a gente sabe do que ele é capaz de fazer, né? Tintim por tintim. Você mantém o Hulk, às vezes, num jogo difícil, você fica pensando, mas se tiver uma falta frontal, né? O Hulk consegue fazer uma cobrança que gera gol, né? O Hulk consegue ganhar uma disputa de corpo. O Hulk consegue, às vezes, transformar um escanteio num gol, com um escanteio olímpico. Então, um gol olímpico. Então, assim, a amostragem do Hulk é maior, obviamente, que a do Cassierra. Então, os dois ali não vão ter, neste momento, a mesma minutagem. Eu acho que dá para jogar com os dois. Eu acho que, às vezes, eles ainda não estão na melhor sintonia por falta de tempo mesmo. São jogadores que, né, não se conhecem ali. O Cassierra ainda tá se adaptando. Eu acho que o Cassierra tem que jogar mais próximo do gol. O Hulk longe do gol, assim. Não tô falando que o Hulk tem que jogar de meio campista, não. Mas o Hulk pegando a bola de frente e carregando pra ter alguém na pequena área, pronto pra finalizar, pra uma jogada aérea e tudo. Eu acho que combina mais do que o Cassierra tentar se movimentar, que ainda que não seja um centroavante 100% paradão, essa não é a principal característica dele. Ele é um jogador de presença na área, né? Eu acho que ter o Cassierra no time faz com que o Atlético tenha poder ofensivo, aéreo. O Estudiantes do Eduardo Domingues era um time que explorava demais a bola aérea, né? Tinha um centroavante muito alto, tinha um ataque com uma estatura alta de modo geral, e era um time que explorava muito os cruzamentos na área, e eu acho que o Cassierra pode contribuir neste sentido, mas tá difícil também, dos dois se entenderem, porque o Hulk não tá na sua melhor fase, tá difícil do Cassierra ser o grande atacante desse time, porque o Hulk também não sai. A gente sabe a moral que ele tem com o elenco, com o treinador. Então é um trabalho também pro Eduardo Domingues ir administrando, né? Mas sem tirar o espaço do Cassierra, que eu acho que é um cara que chegou e que pode brigar para estar nesse time, para ajudar cada vez mais, com sintonia com seus companheiros, com ritmo de jogo cada vez melhor, a parte física, ele próprio falou que tá tudo bem, né? Que ele tá se sentindo ok, então ótimo, então tá pronto para jogar o quanto for necessário. São questões aí pro Eduardo Domingues ir administrando, e daqui a pouco ele vai ter a plenitude ali do que cada um dentro do elenco é capaz de fazer, né? E do momento técnico, físico de cada atleta também, e aí acho que isso vai facilitar para ele fazer as suas escolhas. É verdade. Fala aí, massa, fechando mais um vídeo aqui do canal. Agradeço a companhia de todos, a preferência aqui pelo canal, tá? Já peço o like de vocês para dar aquela força. Muito obrigado mesmo, tá bom? E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que não conhece o canal, chegou aqui exatamente agora, seja muito bem-vindo, tá? Esse canal aqui é do Galão, aqui a gente só fala do Galo, notícia todos os dias para vocês. Então fique à vontade, eu deixo o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal. Ative o sininho de notificação, que é muito importante. E o like de vocês ajuda o canal a crescer, tá? Fiquem à vontade para também estar deixando a sua opinião em relação a tudo que a Natif usa e o Cláudio Rezende, viu, trazendo aí pra gente. Que a sua opinião é muito importante pra gente. A gente olha todos os comentários. A participação de vocês ajuda demais o canal, tá bom? Então, mais uma coisa que eu pedi a vocês é quem puder também tirar um tempinho para estar compartilhando o vídeo com os amigos, tá? Isso também dá um upgrade no canal, top. E a gente só tem a agradecer a todos, tá? Mais uma vez, o tempo todo agradecer, né? Sempre agradecendo a vocês, que é muito importante pro canal. Fiquem à vontade também, tá? Que esse canal aqui é de vocês, então eu vou ficando por aqui, não tem mais o que falar, tá? Um forte abraço para quem fica. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Forte abraço e até a próxima, massa. Valeu!